Está no ar o Observatório Cultural e a pauta hoje é Artes Visuais. A gente conversa aqui com Edilson Parra, que é coordenador de artes visuais aqui da Fundação Espaço Cultural, e com o William Medeiros, que está com seu trabalho exposto aqui no 3º Salão do Humor José Lins do Rego. Edilson, de onde surgiu esse projeto de realizar o Salão do Humor José Lins do Rego? A FUNESC tem desenvolvido uma série de ações relacionadas às artes visuais e além da Galeria Arqui de Picado, que tem um edital, outros eventos que têm acontecido, também essa proposta de realizar o Salão de Humor. Trata-se de um salão que tem como objetivo abrir espaço para a produção relacionada aos HQs, cartoons, charge, enfim, a produção não só do nosso estado da Paraíba, mas também que está sendo produzido no nosso país. Essa é a 3ª edição do evento, né? O que é que você pode dizer dessa trajetória de 3ª edição? O que é que tem mudado, o que é que tem evoluído nessa produção de artes visuais aqui na Paraíba? Então, nas edições anteriores, nas últimas 2 edições, o salão trabalhou com uma temática específica que era sempre homenageando o escritor José Lins do Rego. Nessa 3ª edição, nós trabalhamos com uma abertura de modo que outros autores brasileiros também fossem contemplados, e nesse sentido nós temos um apanhado bem mais abrangente, um recorte mais significativo sobre a produção literária e, enfim, de outros autores brasileiros, né? William, descreve a tua obra que foi premiada com o 1º lugar aqui nesse 3º Salão do Humor. Eu fiz uma caricatura do João Baldo Ribeiro, baseado, não totalmente baseado, mas inspirado na obra dele, do Sorriso do Lagarto, né, que foi até tema de novela e tal. E devido assim, ao sorriso dele, que ele sempre era brincalhão, aquela coisa toda, então me veio a ideia de associar o sorriso dele ao sorriso do lagarto, e até para ficar ainda mais, vamos dizer assim, ilustrativo, coloquei um lagarto sorrindo, né, no ombro dele. Então eu quis até passar essa ideia daquela alegria que ele passava na obra dele, né, no jeito de ser dele, né, que ele sempre foi muito um cara assim, sempre gente boa, né, muito alegre ele. Então foi isso que eu tentei passar na caricatura. Você é de Campina Grande, radicado aqui em João Pessoa. Como foi essa tua entrada no universo das artes visuais? Quais foram as tuas referências e como você se tornou um profissional das artes visuais? Eu, assim, na verdade, eu comecei com quadrinhos já aos 12, 13 anos, já criava personagens e tal. Cheguei a fazer algumas histórias em quadrinhos, nunca publiquei, era muito infantis na época, tive muita inspiração na época do que eu comecei a fazer quadrinho, até pela idade eu tenho muita influência de artistas que faziam quadrinhos infantis, como Ziraldo, como o Maurício de Souza, né? E só depois dos 15 anos que eu comecei a ter contato com quadrinhos mais adultos, né? Os quadrinhos europeus, e fui me interessando um pouco mais pelo quadrinho adulto. Mas o quadrinho nunca foi, na verdade, assim, a minha, vamos dizer assim, a minha via, o meu dom nunca foi para quadrinho, na verdade, porque eu não tenho muita paciência para arte em sequência, né? Então, quando eu descobri o Pasquim, foi onde eu descobri, eu tive o primeiro contato com o cartoon, com a charge e com a caricatura, e me interessei por aquela linguagem. E como eu sempre fui muito brincalhão na escola, e eu desenhava muito meus amigos, meus professores, e fazia brincadeira até com eles mesmo, já era o início do cartoon ali, então eu percebi que aquilo eu sabia fazer, eu poderia fazer. E foi quando eu conheci o chargista, eu já conheci o chargista Marconi, um veterano de Campina Grande, e conheci depois o chargista Fred Ozanam, que foi quem me colocou também, me fez conhecer esse universo, né? Fred já publicava charge no Diário da Borborema, em Campina Grande, e assim, acabou sendo uma ponte para que eu, além de conhecer, começasse a desenvolver esse trabalho, né? E foi aos 15 anos eu já publicava caricatura no Diário da Borborema.
E aos 17 anos, 18 anos, comecei a participar do Salão do Humor já fazendo cartoon e fui premiado. Meu primeiro prêmio foi em 86, em Volta Redonda. Fui premiado com cartoon. Nessa idade eu tinha nessa época eu tinha 19 anos, né? E logo em seguida, aí pronto, isso para mim foi a mola propulsora, né? Eu senti que aquilo ali era o que eu gostava de fazer e comecei a fazer cartoon, mais especificamente, depois entrei na caricatura. A charge eu vim fazer muito tempo depois, quando fiz charge aqui para a revista Carta, de José de Gondim, no início da década de 90. E daí por diante eu comecei a desenvolver todo esse trabalho, participando de salões de humor, tendo contato com outros cartunistas, e por aí foi. O Salão do Humor contempla várias expressões das artes visuais, né? A gente tem a charge, o cartoon, a caricatura, a HQ e a tira. É possível a gente diferenciar, caracterizar cada uma dessas expressões ou elas meio que se misturam? O que é que diferencia um cartoon de uma caricatura, por exemplo, ou de uma charge? A tira e o HQ são os que têm mais, né, similaridade. A tira, na verdade, é justamente a que tem a característica de ser publicada uma sequência, somente uma tira. Enquanto o HQ você tem uma composição que resulta, às vezes, até numa revista, que são as revistas em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos. E o William pode falar um pouco mais. A charge, o cartoon e a caricatura são mais híbridas ali. E a charge pega um pouco dos quadrinhos também, né? Você tem muitos chargistas que, na verdade, eles criam uma sequência para contar um determinado fato político, né? Então, aí é onde entra o quê? A caricatura que ele usa para ilustrar os personagens daquela situação, seja a presidente da República, seja um deputado, seja um senador, seja um vereador, enfim. A charge, ela vai contar aquele momento político atual, social, econômico, em forma de historinha. Mesmo que não seja uma sequência em quadrinhos, mas a própria charge acaba sendo uma história porque ela tem vários elementos que às vezes se comunicam entre si, né? Que acaba se tornando também uma sequência, né? De desenhos, não dentro de quadrinhos, mas de qualquer maneira é um desenho sequencial, né? Às vezes tem a charge, ela pode ter só a caricatura, sem palavras, que ali naquela imagem ele já diz tudo o que quer dizer, apenas com gestos do personagem, até na própria fisionomia da pessoa, ele já transmite uma mensagem, né? Assim como a charge, ela tem um pouco da caricatura e um pouco do cartoon, ele é um mix, né? E o cartoon, na verdade, ele não tem conotação política. Normalmente o cartoon ele é uma piada desenhada que tem assim, uma linguagem universal. O ideal é que o cartoon seja isso, de uma linguagem universal, seja atemporal, que a charge é de momento, né? Lógico que tem charges que ficam para sempre, você cada vez que olha, você sempre parece que está acontecendo agora, né? Fatos que acontecem, né, no dia a dia da gente, que se você ver, algumas charges você vê da década do início dos anos 90, né, 80 e tal, se repetem hoje. Então são fatos, né, que se você charge daquela época pode ser vista hoje, parece que está acontecendo agora. E o cartoon, ele tem essa linguagem universal que, não tendo texto, ela pode ser entendida em qualquer parte do mundo, né? Então você tem o cartoon, né, que a ideia é que não seja um tema político, pode ter alguma crítica social, pode ter, mas que não envolva figura política ou uma figura pública conhecida. Tá? A caricatura, que é a deformação, apenas a caricatura é a deformação das fisionomias da pessoa humana, certo? Isso é a caricatura. Tanto eu posso deformar só o rosto, como posso deformar corpo, como posso criar um conceito geral para fazer a caricatura. E a charge é a junção de tudo isso. William, você tem diversos trabalhos publicados, né, e contemplados, premiados em salões como esse aqui, né? E você publicou um resumo dessa tua trajetória numa publicação chamada Traços de 30. Fala sobre essa publicação. Essa publicação, justamente a ideia era reunir trabalhos que eu fiz desde o meu primeiro cartoon publicado, né, que foi até premiado no Pasquim em 1986, por aí.
e fiz uma compilação dos principais cartoons que eu fiz durante esses 30 anos, né? Não coloquei caricatura, foi só cartoon. Pretendo lançar meu livro de caricatura, que eu estou reunindo todo esse material para fazer isso. E ali no livro eu coloquei todos os meus trabalhos que foram premiados, incluindo o de Piracicaba, que foi em 89, meu primeiro prêmio, meu primeiro grande prêmio, vamos dizer assim, prêmio internacional. E os trabalhos que foram menção honrosa e que participaram de exposições importantes, né? Que eu tenho participado em todo o país, por aí, e em alguns países também. Então esse livro é uma coletânea desses 30 anos de humor gráfico. Daí o nome? Traços de 30. 30 anos de história 30 nas anos artes de história em traços, né, mal traçados. E esse poder de síntese, né? Esse conceito de atemporalidade nas artes visuais, Edilson? O William destacou, né, o cartoon justamente por ser uma das vertentes que permite, né, trabalhar, né, determinados temas, né, justamente nessa perspectiva da universalidade. E esse é um conceito muito discutido em artes visuais, principalmente quando você trata do que é regionalismo e o que é universalidade. Então, por exemplo, você tem determinados artistas que estão produzindo obras que quando você faz uma análise, né, sobre o que está sendo trabalhado e pesquisado, enfim, termina sendo caracterizado como uma obra regionalista. E um dos fundamentos, né, dentro da produção contemporânea é justamente a obra não estar situada em um regionalismo. O artista pode falar da sua região, mas que, na verdade, essa obra perpasse a sua região e estabeleça ligação com outras realidades, e é justamente essa capacidade que o artista tem de fazer esse trânsito, né, entre temas que são recorrentes na sua realidade, mas ligados com outras realidades também, que é um dos princípios, né, que estabelece o conceito de universalidade, né? Então, termina que o cartoon atende a isso, né, de certo modo, né? E os trabalhos que estão expostos aqui são apenas de autores paraibanos ou são de pessoas de diferentes origens? Não, nós temos 7 artistas paraibanos, 2 pernambucanos, um paulista, um de Santa Catarina e um da Bahia. E como é o processo de inscrição para eles participarem desse salão e o processo seletivo também para selecionar essas obras que são expostas? Geralmente é publicado um edital, tem um período de inscrição, transcorre 45 dias e após esse período é constituída uma comissão julgadora. Essa comissão é composta por pessoas de conhecimento específico na área, feita análise mediante currículo e os trabalhos inscritos, e a partir disso se estabelece as obras que têm condições de participar da exposição e aquelas que têm mérito também para a premiação. Nessa edição, nas edições anteriores, foram atribuídas as premiações previstas no edital. Nessa edição teve uma característica também um pouco diferente, uma particularidade, que nós terminamos atribuindo uma menção honrosa para um trabalho que entendemos que tinha uma força muito grande e seria importante fazer um destaque, que é justamente uma obra que faz reverência ao poeta Zé Limeira. O poeta do absurdo, né? Tem um livro publicado pelo William Tejo, né? Enfim. E a gente fez um destaque para essa obra, né? Como é que está a visitação? O público que quer conhecer as obras aqui do terceiro Salão de Humor, qual é o horário de visitação aqui no Espaço Cultural? O acesso é gratuito, o horário de visitação das 8 às 22 horas e o acesso pela rampa 1 no mezanino 2. O Observatório Cultural dá uma pausa, mas a gente volta já já com mais terceiro Salão do Humor José Lins do Rego.